Bem-vindos ao nosso espaço de análise. Hoje, a gente volta os nossos olhares para a reta final que tá, assim, eletrizante do Campeonato Mineiro Sub-14, né? Mais especificamente para o octogonal. A gente está na iminência da quarta rodada, um ponto que parece bem crucial, que pode começar a definir os destinos das equipes. Exato. E como a gente tem visto, né, pelos relatos e pela própria tabela, essa fase, ela reúne as 8 melhores equipes do estado e, nossa, tem sido marcada por um equilíbrio impressionante mesmo. Ela foca numa questão que eu acho fundamental. O que vai ser mais decisivo para apontar os finalistas desse octogonal sub-14, hein? Será que é a liderança isolada e a consistência que o Betim Futebol vem mostrando? Ou será que é a força coletiva e a pressão, né? Aquela pressão intensa do bloco de 5 equipes que estão empatadas logo atrás? Bom, eu vou defender que a posição de liderança e o desempenho do Betim até aqui, isso configura como o fator preponderante. E eu já vou argumentar do outro lado, né, que a dinâmica criada por esse pelotão aí super compacto de perseguidores, com 5 times na cola do líder, para mim isso representa o elemento de maior peso e principalmente de maior imprevisibilidade nessa altura decisiva do campeonato. É tipo assim, a força do conjunto contra a vantagem individual, né? Olha, o meu ponto de partida é a foto atual da classificação, né? Depois de 3 rodadas, o Betim Futebol, ele conseguiu se isolar ali na ponta com 6 pontos. Tá. Não é uma vantagem elástica, a gente sabe, mas é uma liderança. Os relatos da competição, eles destacam a consistência da equipe e também a eficiente capacidade ofensiva e defensiva deles. Num torneio que está se mostrando tão parelho, estar na frente, mesmo que seja só por um pontinho, representa uma vantagem estratégica e, eu diria até psicológica importante, sabe? O Betim depende essencialmente dos próprios resultados daqui para frente. Essa autonomia, né? Essa coisa de definir o próprio destino é um ativo muito, muito valioso, ainda mais em categoria de base, onde a pressão de fora pode pesar mais, né? Essa capacidade de controlar o próprio caminho joga a responsabilidade para os adversários, que não só precisam vencer, mas ainda ficam ali dependendo de um tropeço do líder. Entendo a valorização da liderança, claro, mas o meu foco se volta para essa configuração que é, assim, extraordinária logo abaixo. A gente tem um bloco de 5 equipes rigorosamente empatadas com 5 pontos. Atlético SAF, Cruzeiro SAF, Boston City, Coimbra SAF e Atlético. Aliás, é bom lembrar rapidinho, né, que SAF, a Sociedade Anônima do Futebol, é esse modelo de gestão empresarial que vários clubes têm adotado, inclusive alguns desses protagonistas aqui no Sub-14, buscando uma estrutura mais profissional, digamos. Mas voltando para a tabela, a própria análise da competição, como você mesma mencionou, ela ressalta a tabela compacta e o forte equilíbrio. Uma diferença de só um ponto se torna mínima quando você tem 5 adversários diretos, todos com qualidade comprovada, né? Senão não estariam nessa fase. Todos ali, respirando no seu cangote. A força numérica e a qualidade desse bloco cria uma pressão, assim, imensa e um cenário de altíssima imprevisibilidade. Para mim, a dinâmica coletiva dessa perseguição somada aos confrontos diretos que estão vindo aí tem um potencial muito maior de definir os rumos do campeonato do que a liderança atual e, convenhamos, bastante frágil do Betim. O risco para o líder não é só 1 contra 1, né? É potencialmente 1 contra 5. Eu reconheço a pressão numérica, não dá para negar, mas essa pressão também pode, de certa forma, fortalecer o líder, não acha? O Betim não chegou nessa liderança por acaso. Alcançar o topo, mesmo que por uma margem mínima num cenário tão competitivo assim, sugere uma capacidade de execução e talvez uma resiliência mental que não pode ser descartada. Essa experiência de estar ali na frente, de ser o time a ser batido, isso pode ser um diferencial para esses garotos dessa idade, sabe? E além disso, a vantagem de depender só de si ainda me parece fator primordial. Enquanto os outros 5 estão lá precisando fazer conta, olhar para o lado, para o resultado do outro jogo, o Betim tem um caminho claro: vencer seus jogos.
O confronto direto contra o Atlético na próxima rodada, que eu imagino que você vai abordar, é a chance perfeita para o Betim transformar essa liderança que está tênue em algo muito mais sólido. Uma vitória ali não só abre vantagem, mas, poxa, abate um concorrente direto. Mas veja bem, essa vantagem de depender só de si, ela é real apenas se o Betim vencer sempre, né? A volatilidade é a palavra-chave aqui. Uma vantagem de 1 ponto é, por definição, assim, extremamente instável. Um simples empate do Betim combinado com uma vitória de qualquer um dos 5 perseguidores e a probabilidade de pelo menos um deles vencer é estatisticamente relevante, né? Pronto, inverte a liderança ou no mínimo cria um empate múltiplo ali na ponta. Essa densidade de competidores logo atrás, ela amplifica a chance de ultrapassagem a cada rodada que passa. Não é só a pressão psicológica, é a pressão matemática mesmo. A margem de erro para o Betim é praticamente zero. Qualquer tropeço pode ser fatal e com 5 adversários qualificados ali esperando por esse tropeço, a probabilidade de que ele ocorra ou de que a pressão se mantenha assim asfixiante é muito alta. A imprevisibilidade gerada por essa configuração toda me parece o fator dominante, sabe? Superando a importância da posse momentânea do primeiro lugar. O cenário pode ser radicalmente diferente ao final da 4ª rodada. Você fala em volatilidade e em imprevisibilidade, e eu concordo que o cenário é esse mesmo. Mas essa instabilidade, ela afeta todo mundo, né? Não só o líder. A questão crucial para mim é quem está mais preparada para navegar nesse mar agitado. O Betim, ao conquistar a liderança isolada nesse contexto, já deu um sinal de que sabe lidar com esse equilíbrio que é tão tênue. Talvez aquela eficiência ofensiva e defensiva mencionada nos relatos seja o diferencial prático. Se o time consegue marcar seus gols e manter uma defesa sólida, como parece ter feito até agora para chegar nos 6 pontos, ele tem as ferramentas para administrar essa pressão e manter a ponta. Os outros precisam não só vencer, mas muitas vezes tirar saldo de gols ou superar confrontos diretos complicados entre eles mesmos. Contudo, a 4ª rodada, ela concentra essa volatilidade de uma maneira quase cirúrgica, né? E por causa dos confrontos diretos. E aqui a dinâmica do pelotão ganha ainda mais força. Temos o jogo que você mencionou, Betim contra Atlético, é o líder contra um dos perseguidores diretos, talvez um dos mais fortes. Uma vitória do Atlético não só o coloca na liderança ou empatado nela, dependendo de outros resultados, como reconfigura toda a percepção sobre a força do Betim. Mas não é só isso, né? Temos também no domingo Coimbra Esportes versus Boston City, outro confronto direto entre equipes que estão nesse bolo dos 5 pontos. O resultado dessa partida vai necessariamente promover um time e possivelmente frear outro dentro do próprio pelotão. Esses jogos não são apenas mais uma rodada. Eles funcionam como filtro, sabe? Como momentos de definição que podem tornar a classificação atual quase obsoleta. A dinâmica criada por esses encontros específicos tem um peso desproporcional na definição dos finalistas, na minha opinião. Sem dúvida, são jogos capitais, concordo, mas a minha leitura é que eles representam tanto um risco quanto uma oportunidade gigantesca para o Betim se consolidar de vez. Vencer o Atlético, seja em casa ou fora, a gente não tem essa informação aqui, mas o impacto é similar, poxa, seria uma demonstração de força, sim, inequívoca. Significaria abrir 4 pontos para um rival direto, o que, a essa altura do campeonato, é uma vantagem bem considerável, seria um passo de gigante rumo ao final. E mesmo que não vença, o empate pode não ser desastroso dependendo dos outros resultados. E aí entram os outros jogos que você mencionou meio indiretamente. América contra Atlético e NAC Murié contra Cruzeiro. O Atlético e o Cruzeiro também estão naquele pelotão dos 5 pontos. Se eles tropeçarem em seus jogos fora de casa, o que não é nada improvável dado o equilíbrio geral, o Betim pode até se beneficiar indiretamente. Ou seja, a situação do Betim não depende exclusivamente do seu confronto direto. Tem outras variáveis aí que podem jogar a favor dele. É interessante você tocar nesses outros jogos porque eles reforçam o meu ponto sobre a força do bloco. Mesmo que o Atlético e o Cruzeiro vençam, a situação lá no topo ainda será decidida primariamente pelos resultados de Betim x Atlético e Coimbra x Boston City. Imagina só um cenário. Betim empata com o Atlético, os dois vão a 7 pontos. Aí o Coimbra vence o Boston City, Coimbra vai a 8 e o Atlético e o Cruzeiro também vencem seus jogos, ambos vão a 8. A gente teria 3 times com 8 pontos e o antigo líder com 7. Quer dizer,
A liderança se pulverizou e a definição ficou ainda mais embolada, dependendo agora da performance coletiva daquele antigo pelotão. Ou então, sei lá, se o Atlético vence o Betim e os outros 3 perseguidores também vencem, teríamos 4 times com 8 pontos e o Betim estacionado no 6. A pressão e o potencial de mudança concentrados nesses duelos são imensos e, para mim, superam a estabilidade aparente da liderança atual. E é justamente essa pressão toda que pode ser o teste final para a consistência do Betim. Você mencionou que qualquer um dos 5 perseguidores poderia estar na liderança, o que é verdade, né, em termos de pontuação próxima. Mas o fato é que quem está na liderança é o Betim. Isso pode não ser só coincidência. A capacidade de somar 6 pontos em 9 possíveis no grupo tão equilibrado, talvez com vitórias apertadas ou segurando resultados importantes, isso pode indicar uma maturidade tática ou uma capacidade de lidar com a pressão que os outros ainda não demonstraram de forma tão clara, pelo menos não suficiente para superar o Betim na tabela até agora. Se a competição se encaminhar para uma definição nos detalhes, como o saldo de gols, que é um cenário plausível segundo os relatos, essa consistência, essa capacidade de talvez vencer por 1-0 ou segurar um empate crucial, pode ser o fator decisivo. Chegar à liderança e sustentá-la, mesmo que por pouco, demonstra um diferencial, sim. Eu já vejo essa questão da consistência por outro prisma. A própria menção recorrente ao forte equilíbrio e à tabela compacta nos relatos me leva a crer que a consistência não é um atributo exclusivo do Betim, sabe? O fato de 5 equipes estarem a apenas 1 ponto de distância sugere que várias delas estão operando num nível muito similar de performance e de resultados. Atlético, Cruzeiro, Boston City, Coimbra, Atlético, todos eles demonstraram ao longo dessas 3 primeiras rodadas capacidade para competir no topo e somar pontos importantes. Se a consistência fosse tão desigual assim, a tabela não estaria tão achatada, né? Portanto, a pequena vantagem atual do Betim me parece mais uma circunstância momentânea do equilíbrio geral do que um sinal de superioridade incontestável. A necessidade de talvez recorrer ao saldo de gols como critério de desempate, que você também citou, só reforça essa ideia de paridade extrema. Nesse cenário, a definição tende a vir da dinâmica coletiva desse bloco, dos resultados cruzados, de quem consegue somar mais pontos dentro desse grupo de elite na reta final, e não necessariamente da vantagem inicial do Betim, que pode desaparecer rapidamente. A força do conjunto perseguidor, para mim, tem mais peso na definição do campeonato neste momento. Bom, para sintetizar a minha posição então, a liderança conquistada pelo Betim, mesmo sendo pequena, é um fato concreto e relevante. Aliada àquela eficiência nos 2 setores do campo que os relatos apontam, essa posição confere ao time uma vantagem estratégica crucial, a de depender apenas das suas próprias forças. Num cenário de altíssima pressão e equilíbrio, ter o controle do próprio destino é o fator mais estável e, na minha análise, o mais determinante para definir quem avança neste octogonal. E eu reafirmo a minha visão. A configuração singular da tabela, com essa densidade inédita de 5 equipes qualificadas coladas no líder, cria uma dinâmica de pressão coletiva e uma imprevisibilidade que, para mim, se sobrepõe à pequena vantagem atual do Betim. Os confrontos diretos da próxima rodada são o epicentro dessa dinâmica toda e têm o potencial de redesenhar completamente a disputa, tornando a força e a performance desse bloco perseguidor o elemento verdadeiramente decisivo para o desfecho do campeonato. A situação é fluida demais para que a liderança momentânea seja o fator-chave. Concordamos, sem dúvida nenhuma, que a 4ª rodada se apresenta como um divisor de águas mesmo nesta competição, e que o equilíbrio tem sido a nota dominante do octagonal sub-14 este ano. A nossa divergência central reside em qual elemento terá maior influência no resultado final. A vantagem posicional e a consistência demonstrada pela líder, no caso Betim, ou a força numérica e a pressão intensa exercida pelo grupo perseguidor. Exatamente. E essa análise de perspectivas distintas sobre os mesmos dados, a ponta isolada versus o bloco compacto, a gente espera que enriqueça a compreensão da complexidade e da emoção que cercam essa disputa tão acirrada no Campeonato Mineiro Sub-14. Os resultados do fim de semana certamente vão trazer algumas respostas, né? Mas a discussão sobre o que realmente pesa mais em cenários de tanto equilíbrio, se a performance individual de um líder ou a dinâmica coletiva
perspectiva de um pelotão, ela permanece relevante. Há certamente mais nuances aí para a gente explorar nos dados e nos próximos capítulos dessa história. Hoje, como de costume, não apontamos um vencedor nessa nossa análise, deixando para quem nos acompanha a tarefa de ponderar os argumentos.